Olá, galera, tudo bem? Vim gravar mais uma aulinha para vocês hoje, regência verbal, tá? Uma aulinha de boa, só para finalizar essa parte da regência verbal, a gente vai trabalhar um pouquinho com os pronomes relativos, né? Quando o verbo ele precisa de uma preposição, mas pertinho desse verbo eu tenho um pronome relativo. Então, eu preciso, é muito importante que eu coloque a preposição, mesmo que eu acredite que esse pronome relativo não necessite, mas o verbo necessita, então eu preciso. Então, é isso que a gente vai fazer hoje, tá? Bem mamão com açúcar, bem de boa, bem tranquilinho, tá? Então, só vamos relembrar um pouquinho o que são os pronomes relativos. Eles fazem parte daquela classe de pronomes que possuem sempre um antecedente, tá? É um substantivo ou um pronome que faz essa função. Então, eu tenho algumas palavrinhas que sempre vão ser pronomes relativos, o qual e todas as suas flexões, os quais, as quais, né? E o cujo, com todas as suas flexões, cujas, cujos e assim segue, tá? Então, aqui eu coloquei dois exemplos. Meu professor, o qual foi embora, era ótimo explicando. O que isso quer dizer? Que o qual substitui professor. Então, essa é a função do pronome relativo. Ele sempre tem um antecedente, ele sempre vai fazer o papel desse antecedente, tá? Então, meu professor foi embora, meu professor era ótimo explicando, tá? Então, o pronome relativo é aquele que evita repetição mesmo por excelência, tá? Assim como o cujo também sempre vai ter função de pronome relativo. A aluna, cujo pai trabalha aqui, foi aprovada, tá? Mas há alguns pronomes que nem sempre são relativos, eles podem ser pronomes interrogativos também. O quem, o onde, tá? O que nem sempre vai ser pronome relativo, às vezes ele vai poder ser conjunção integrante, ou até conjunção explicativa, o como e o quanto. Às vezes, o quem, o onde, o que, o como e o quanto, eles podem ser também pronomes interrogativos, então aí mora a dúvida, tá? E o que, ele vai ser pronome relativo quando a gente puder substituir ele por o qual ou qualquer uma das flexões, tá? Aí ele sempre vai ser pronome relativo. Se a gente não puder fazer essa substituição, ele não é, ele vai ser integrante ou conjunção explicativa, tá? Perguntei do dinheiro o quanto era devido, ó. Então, isso aqui não é interrogativo, então, automaticamente é um pronome relativo. Lembrei-me da carta que você me mandou. Lembrei-me da carta da qual você me mandou, né? Então, eu consigo substituir o que por qual ou qualquer uma de suas flexões, automaticamente ele é pronome relativo, tá? Então, aqui eu coloquei um quadrinho dos pronomes relativos para a gente não esquecer os principais, tá? O qual e todas as variações, o cujo e todas as variações, o quanto e todas as variações, o quem, o que e o onde, tá? Esses que vocês têm que gravar. Quando eu uso um, quando eu uso outro, muito importante. Eu uso o que sempre que ele puder ser substituído por o qual, tá? E ele sempre vai fazer uma retomada de coisas ou pessoas. O quem sempre vai ter uma preposição antes, a quem, tá? E ele sempre vai retomar pessoas, é óbvio, né? E o qual também vai retomar pessoas ou coisas com a mesma função do que, já que se ele só vai ser relativo se ele for substituível por uma das flexões do qual. O onde somente retoma lugar, tá? Nunca, ó, por exemplo, o Rodrigo tinha um perfil dedicado a Ana Hickman, onde escrevia declarações de amor. Não. Onde é apenas para lugar, lugar mesmo, tá? E o cujo, que sempre gera uma duvidazinha aí, é um pronome relativo que liga dois substantivos, e esses substantivos têm que ter uma relação de posse, tá? Então, é errado quando eu coloco aí, eu junto os artigos ao cujo, por exemplo. Se eu digo assim, a cujo fiz isso, ou cujo a menina, não sei o que lá. Não, eu não posso juntar, colocar um artigo, tá? Eu preciso juntar esse artigo. Vai ficar o pai cujo a filha. Não, o pai cuja a filha. Aí eu vou fazer a flexão, eu não vou colocar o artigo, eu vou juntar ele aqui, o artigo, ao pronome, tá? Então, sempre vai ter uma relação de posse e nunca vai ter artigo, tá? Sempre vai funcionar assim, flexionando ao invés de colocar artigo. E às vezes essa relação de posse vai ter que ser interrompida com o uso de uma preposição, é isso que a gente vai trabalhar aqui.
mas a princípio o cujo não vai ter nada entre ele e os substantivos, a não ser que um verbo que vem na sequência peça uma preposição. Aí sim, mas eu já vou dar um exemplo. Então, foram cortadas as árvores cujos troncos estavam podres, ou seja, troncos e árvores estabelecem uma relação de posse, são substantivos, então eu posso usar o cujo, tá? Cuidado que é só dessa maneira que eu posso usar o cujo, substantivo e relação de posse. Às vezes, entre os substantivos que estabelecem relação de posse, pode ter uma preposição, mas é porque a regência do verbo da sequência vai exigir essa preposição, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho, quando eu vou usar o cujo? Nunca deve ser precedido de artigo e substitui um termo no sentido de posse, ó. Cortaram as árvores, os galhos delas estavam grandes. Cortaram as árvores cujos galhos estavam grandes. Relação de posse, como eu já coloquei aqui. Quanto? O quanto é pronome relativo quando ele aparece antecedido por tudo. Todo ou toda. Recolheu tudo quanto esperava para adoção. Ou seja, nesse sentido aqui eu tenho pronome relativo, porque geralmente ele é um pronome interrogativo. E o onde equivale sempre a em que ou na qual. Esta é a igreja onde me casei, na qual me casei ou em que me casei. Então, eu sempre vou usar o onde quando eu puder fazer isso, tá? E o aonde é sempre quando tiver uma ideia de movimento, né? O verbo que indica movimento, tá? Então, até o momento de regência, a gente está falando sobre vai ou não preposição. E eu acabei colocando para vocês aqui os pronomes relativos. Para quê? Porque, às vezes, vai ter pronome relativo, vai ter verbo, vai ter preposição, e eu preciso saber onde é que eu vou enfiar essa preposição dentro desse pronome e assim segue, tá? Então, é bem importante entender, tá aqui em vermelho. Os pronomes relativos são sujeitos a regências dos nomes e dos verbos a que estão subordinados, tá? É o que a gente vai analisar a partir de agora. Por exemplo, houve opiniões. Há que nos opunhamos, ou seja, quem se opunha a alguma coisa. Concordamos, quem concorda, concorda com alguma coisa. Então, o meu verbo, depois do pronome relativo, exige uma preposição, eu vou ter que colocar essa preposição junto com o pronome relativo. Essa é a vibe, tá? O verbo exige, então eu vou colocar junto do pronome relativo. Quem desconfia, desconfia de alguma coisa. Então, houve opiniões de que desconfiávamos. Quem insiste, insiste em alguma coisa. Então, houve opiniões em que insistíamos. Houve opiniões que nos prejudicavam. Prejudica, prejudica. Então, sem preposição, tá? Então, o que acontece? Se o verbo que está depois do pronome relativo exige uma preposição, eu vou ter que colocar essa preposição aqui, tá? Preciso colocar, tá? Isso aqui vale tanto para a questão objetiva, como eu já sempre falo, quanto para a produção textual, porque o corretor não vai deixar passar um erro de regência como esse, tá? Então, aqui eu coloquei algumas questõezinhas para a gente analisar junto. Se vocês quiserem dar um pause e responder e depois esperar e depois dar play para a minha explicação, seria interessante para dar uma treinada, tá? Vamos prestar ali, ó. A palavra que remete a um termo mencionado anteriormente somente em que opção? Ou seja, o que é antecedente? O que está substituindo uma palavra aonde apenas? Pensa lá. Você diz que não aceita. Espero que o meu time vença o clássico. O piloto da Ferrari que venceu a prova. Que coisa linda! Necessitamos de que nos ajude, tá? Então, qual desses ques está substituindo um termo anterior, tá? Como eu vou saber isso? O que substitui um termo anterior, né? É o pronome relativo. E como é que eu vou saber quando o que é pronome relativo? Quando ele puder ser substituído por o qual ou qualquer uma de suas flexões. Então, eu faço essa substituição. A única alternativa que vai me dar essa substituição é a C. O piloto da Ferrari, o qual venceu a prova, ok? Uma segunda para a gente analisar. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do pronome relativo. Então, aqui já vem a questão do verbo e da preposição. Vamos lá. Aquele era o homem do qual Miguel devia favores. Quem deve favores de alguém? Então, será que essa colocação de preposição está correta? Eis um homem de quem o caráter é excepcional. Quem é? É de alguma coisa?
Refira-me ao livro que está sobre a mesa. Refira-me ao livro. O livro está sobre a mesa. Ó, refira-me ao livro, o qual está sobre a mesa. Então, aqui eu tenho um que pronome relativo, porque ele é substituível por o qual, tá? Aquele foi o momento onde eu tive grande alegria? Não, porque esse onde é só para lugar. As pessoas que falei são muito ricas. Quem fala, fala de alguém. Então, as pessoas de quem falei são muito ricas. Olha só que interessante. Prestem atenção, tá? Então, aqui eu tenho um erro de regência. Precisava ter uma preposição. A 3. Assinale a alternativa em que o uso dos pronomes relativos está de acordo com a norma culta da língua portuguesa, que é o que cai no vestibular. Tentam fazer, tá? A resposta é a E, porque José é um candidato de cuja palavra não se deve duvidar. Quem duvida, duvida de algo. A palavra é substantivo, candidato é substantivo, palavra pertence a candidato, há uma relação de posse, automaticamente eu posso usar o cujo, só que eu tenho o verbo depois que exige a preposição de. Então, José é um candidato de cuja palavra não se deve duvidar. Então, é só nesses casos que eu posso colocar outra palavrinha antes do cujo e de suas flexões, tá? 4. Assinale a alternativa em que a palavra onde funciona como pronome relativo, apenas quando diz respeito a lugar. Qual das alternativas? A alternativa C. A instituição na qual estudo é a Universidade Federal de Minas Gerais. É a única que está corretamente utilizada como pronome relativo. Assim sendo, vamos à prática mais ainda. Prestem atenção. O espetáculo que assistimos foi inesquecível. A rua que moramos é bastante movimentada. Esse é o amigo que confio. É exatamente esse o cargo que aspiro desde há tempos. Foi fechado recentemente o restaurante que eu almoçava todos os dias. O que acontece aqui? Aparentemente, não há nada de errado com essas orações. Mas, se a gente for analisá-las a fundo, percebemos que ambos os verbos que estão grifados aí são verbos transitivos indiretos. Se são verbos transitivos indiretos, automaticamente eles pedem preposição, tá? Só que eles são ligados por pronomes relativos. Então, essa preposição vai vir onde? Vai vir antes do pronome relativo. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Quem mora, mora em algum lugar. Quem confia, confia em alguém. Quem aspira, aspira a alguma coisa, no sentido de querer, de ter objetivo. E quem almoça, almoça em algum lugar. Nesse caso é de lugar, porque até grifei restaurante aqui, tá? Deixei mais negritinho. Era pra tá, né? Então, automaticamente, eu preciso colocar as preposições, tá? Se o verbo exige a preposição, eu preciso colocar aí a preposição, tá? O que isso acontece? O que isso nos aparenta? Então, vamos lá. O espetáculo a que assistimos foi inesquecível. A rua em que moramos é bastante movimentada. Esse é o amigo em que eu confio. É exatamente esse o cargo a que aspiro e foi fechado recentemente o restaurante em que eu almoçava, tá? Então, o verbo pede preposição, está ligado com o pronome relativo, automaticamente eu preciso colocar esse pronome relativo, eu não posso deixar passar, tá? Essa é o resuminho da aula de hoje, de pronome relativo e regência. E só para finalizar, então, essa parte de regência, eu vou deixar aqui gravadinho para vocês a parte de regência nominal, que a gente foi vendo quando o verbo precisa de uma preposição, né, tendo o pronome relativo ou não, mas há muitos nomes que precisam de preposição depois. Então, essa é a regência nominal. A regência nominal ela é composta de listas e listas e listas de nomes, de adjetivos, substantivos, advérbios que pedem preposição, tá? Só que isso já está muito mais internalizado aí no nosso léxico, na nossa fala, na nossa escrita, do que a questão dos verbos, porque muda de sentido e tudo mais. Mas a regência nominal, ela tem a ver com bons hábitos linguísticos, tá? Então, aqui eu vou deixar uma tabelinha para vocês dos principais substantivos, adjetivos e advérbios que, né, pode gerar alguma dúvida, né?
o perto, né, geralmente vai perto a alguma coisa ou perto de alguma coisa, tá? Então aqui eu deixei algumas palavrinhas que podem, às vezes, gerar alguma dúvida, tá? E lembrando que, assim como os verbos, muitos nomes têm dupla, tripla regência, dependendo do sentido que eu quero estabelecer, ok? Gente, a aulinha de hoje é essa, tá? Obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição para vocês durante toda a manhã. Por favor, façam os exercícios da apostila, não deixem de fazê-lo, que eu também vou postar um simuladão aí para vocês sobre concordância e regência, para vocês treinarem aí os conhecimentos, beleza? Um abraço, fiquem bem e até mais, viu, galera?